Oi, eu sou o Danilo do Pequeno Leitor e bem-vindos a mais um vídeo no Cabine Literária. E o livro de hoje é Petrus Logos, o Guardião do Tempo, do Augusto Cury. Esse livro conta a história de um futuro que é um pouco diferente do nosso, que é após a Terceira Guerra Mundial, quando o mundo está totalmente devastado, brigam por água, por alimento. E aqui uma frase muito legal e marcante que aparece logo no prólogo do livro, que é naquele tempo um barril de água valia mais do que um barril de petróleo, ainda que este também fosse escasso. E são temas assim que vão tratar esse livro. E um jovem chamado Petrus Logos, que é filho do rei, agora está tendo aula com o professor Malthus, que ensina coisas que ele não deveria, como por exemplo que não devemos ter exclusão social, coisas desse tipo, que devemos tratar todo mundo como eles devem ser tratados. E com isso vai mudando a cabeça do príncipe e ele vai sendo mais racional e vai se importar com esses conceitos que a gente aprende isso na escola e etc. Mas que lá é proibido, não tem isso. E a única coisa que importa é aquele que está lá em cima, o rei e etc. Esse livro, o Petrus, né, ele começa a ter isso. Prova disso aqui, quando passa, são várias, por exemplo, tem a cidade dos mutantes, e passa dois conselheiros do rei com um mutante, e ele vai lá, o Malthus tenta pedir e pergunta por que eles estão fazendo aquilo com aquele mutante. Ele fala que aquilo dali deve ser jogado assim. Ele vai lá no mutante e pergunta qual é o nome dele, o que ele mais quer, e os conselheiros vão e falam, ele não fala. E de repente o mutante fala que o que ele mais quer é liberdade. E acho que é o que todos querem naquele mundo, que se chama Reino de Cosmos. Depois disso, o Petrus, né, ele vai criando uma coisa assim, ele passa 5 dias fora do palácio, geralmente ele só passa 1. E por que ele passou 5 dias fora do palácio? Porque ele ficou com vestes e etc, mudou de nome para ir pro campo, para ver como é que era, e o nome dele ficou lá como Sanos, se eu não me engano. Ele conhece a Natália e o Laurus, que viram os melhores amigos dele, mas o Petrus tem um interesse pela Natália, ele gosta dela e etc. E depois disso, mas de repente, passa os conselheiros e o Lexus, que é o irmão dele, o irmão gêmeo dele, só que as coisas que ele faz, o pensamento dele é totalmente o oposto do Petrus. Ele passa lá com os seus cavalos, etc. E reconhece que aquele jovem é o Petrus. E vão lá e perguntam por que ele tá ali. Mas a Natália ainda não sabe que ele é um príncipe. Aí ela se afasta, porque eles, né, mandaram ela se afastar. E começam a brigar com ele. E depois o Lexo vai pra cima dele, bate nele, etc. E a Natália fica muito apreensiva, porque um parente dela, um parente muito próximo, morreu. E foi bem desse jeito. Então ela ficou muito tipo, será que eu vou perder mais uma pessoa que eu gostava? Porque assim, ela começa a gostar do Petrus. E então levam ele pro palácio e etc. E a punição por causa daquilo, que ocorrem também outras coisas. Perguntam quem estava ensinando aquilo pra ele, porque ele começa a raciocinar. E ele fala que é o Malthus. Ocorre uma coisa muito triste com o Malthus, que eu não vou dar spoiler. E a punição pro Petrus é que vão colocar uma máscara nele. E essa máscara se chama máscara da humilhação. Coloca uma máscara de ferro, parafuso e etc. E por que máscara da humilhação? Porque tem que levar todo dia o Petrus pra rua pra todos julgarem e humilharem ele. Quando vai no dia para tirar essa máscara, todos estão reunidos em praça pública e vão apedrejar o criminoso, que ninguém sabe que é o príncipe. O rei tá lá, só que o rei tá como uma pessoa comum, ninguém acredita, ninguém sabe que aquele dali é o rei. E, né, quando tiram a máscara, no final não apedrejam o Petrus, mas o rei fica bastante apreensivo, tipo, será que vão apedrejar o meu filho? Então é lógico que qualquer pessoa ia
ficar... acho que até eu, que se eu não fosse pai do Petrus, eu ficaria assim, tadinho dele. E ele não fez nada demais, ele só tava raciocinando. E pra mim, a maioria daquelas pessoas são irracionais, porque... Gente, não. Quando tiram aquela máscara, todos se assustam, porque o rosto do Petrus tá todo deformado. A Natália sai correndo e vai lá, abraça ele com cuidado, logicamente. E levam ele pro castelo, cuidam das feridas dele. Só que o Petrus tá muito perturbado, porque ele acha que a qualquer momento alguma pessoa vai matar ele. Tem uma cobra debaixo do travesseiro dele. E é assim, ele fica muito perturbado por causa daquilo. E a Natália e o Laurus agora estão no castelo, mas eles são empregados e eles conseguem visitar o Petrus lá no quarto dele. E o castelo é imenso, tem mais de 1 quilômetro e coisas do tipo. E só que o Petrus acha que eles a qualquer momento vão matar ele, querem matar ele. E depois daquilo, que o Petrus já tá bem melhor, o rei deixa ele ficar na biblioteca assombrada. Por que assombrada? Porque lá você escuta vozes, gritos, lobos, uivas de lobos, né? E lá os livros são proibidos. Eu não poderia estar segurando esse livro se eu estivesse nesse mundo aqui. E são coisas desse tipo. E em uma noite ele realmente começa a escutar essas vozes. Porque ele fala, né, que aquilo dali é só o pensamento dele. É só o pensamento dele. Mas ele começa a escutar aquelas vozes, ele tem o Laurus e uma outra pessoa lá pra cuidar dele. E os dois, sem ser o Petrus, são muito medrosos. Mas o Petrus numa noite sai e vai pra biblioteca. E ele pega um livro e lê, só que cai uma pilha de livro. E o que tem lá? Tem esse leão aqui, esse leão branco, que ele deu o nome de Stinctus. Stinctus, eu não sei como é que se fala, gente. Eu acho que é Stinctus, não sei. Ele tipo, lógico que ele vai me comer e, né, eu vou ser o jantar dele. Mas, de repente, cai um livro e abre. E o leão fica quietinho, mas se o livro fecha, ele fica feroz. E não sei se deu pra vocês perceberem, mas bem aqui, ó, é um I na cabeça dele. E o Petrus e o leão têm uma ligação. E vocês têm que ler o livro pra saber. E, bem, gente, lógico que essa fera pode matar o Petrus, mas pode ajudá-lo. E vocês têm que ler o livro pra saber o que vai acontecer. Ainda tem os outros volumes, etc, porque esse daqui é o volume 1. Então, vou falar um pouco da narrativa. O livro passa bem rápido, tem capítulos que ao mesmo tempo são longos, mas são curtos. Mas acaba sendo curto porque a letra é bem grande né, a letra é grande e o espaçamento também é muito bom, e o que ajuda bastante. Espero que eu não tenha abrido nenhuma parte que... não tenha aberto nenhuma parte que, né, tem algum spoiler. E passa bem rapidão, é um livro... né, tem essa característica lendo, mas é um livro juvenil. Aí agora eu vou falar um pouco sobre a edição. O livro não é capa dura e eu acho muito bonita essa capa. E, né, como eu disse, a diagramação do livro é muito boa. E o livro não é muito grosso, não é muito grosso. E bem, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou do vídeo, né, clique em gostei, compartilhe, se inscreva no canal. E para mais conteúdo sobre livros e literatura, continuem ligados no Cabine Literária, aqui no canal e lá no site. Tchau, até a próxima.